será a vez do deputado Diego Garcia, do PHS, pela liderança do PHS, que vai falar, e o deputado Henrique Fontana, pelo PT do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, que preside essa importante sessão, que foi instalada justamente uma comissão geral depois de que a sociedade organizada moveu numa grande busca de assinaturas demonstrando a preocupação desse tema que preocupa não só essa casa, não só o segmento industrial, mas que preocupa toda a comunidade, e 205 milhões de brasileiros são impactados por esse tema da corrupção. Senhor deputado Mendes Tames, eu gostaria de cumprimentar os parlamentares do meu estado que se fazem presentes nesse momento, deputado Luiz Carlos Rauli, deputada Iarede, deputado Rubens Bueno, e agradeço ao deputado Diego Garcia, que acabou cedendo para que eu pudesse participar, uma vez que tenho retorno em breve. Quero cumprimentar toda a sociedade organizada através dos movimentos aqui representados. Um cumprimento muito especial ao senhor Deltan Dallagnol, e em nome dele todos os membros do Ministério Público Federal que fizeram e continuam fazendo esse belíssimo trabalho em defesa do Brasil. Senhores da imprensa que está transmitindo e que estará compartilhando com todo o Brasil. Eu confesso, senhor presidente, que queria manifestar inicialmente que sou tomado de emoção, uma vez que sou presidente de uma federação de indústria e vice-presidente da CNI, de estar ocupando essa tribuna onde os senhores parlamentares têm discutido ao longo de toda a história republicana do país a defesa de temas importantes em todo o território nacional. Eu queria dizer também que essa questão da corrupção, e que nos últimos anos tem tomado a manchete dos jornais, não só jornais, TVs, rádios, enfim, toda a imprensa, que a questão da corrupção, apesar de estar sendo tratado e que essa casa está sendo exposta nesses últimos anos, que essa questão corrupção não é um tema somente dessa casa ou no Congresso ou no ambiente político ou mesmo com reflexo em alguns dos três poderes, mas que, infelizmente, a cada ano que passa, ela está dentro do DNA de empresas de comércio, de serviços, e, infelizmente, essa ação tem corroído a nação. Portanto, desde que foi colhida essas assinaturas das 10 medidas, e que eu queria dizer, como representante do setor produtivo, falando em nome de 27 federações de indústria, dizer que esse tema é uma preocupação latente também dentro do nosso ambiente. E, portanto, o exemplo que pode partir dessa casa, e que quando foi instituída a Lei 12.846, que penaliza e deve penalizar, sim, toda a pessoa que estiver incorrido em algum tipo de ato ilícito. Portanto, o país ele precisa ser passado a limpo. Eu gostaria de dizer ainda que desde que a Lava Jato, e que felizmente o nosso Estado tem sido, através de uma iniciativa não só do juiz Sérgio Moro, não só do promotor Deltan Dallagnol, mas de toda a Justiça do Estado do Paraná, Justiça Federal, Ministério Público Federal, Polícia Federal, o nosso país, ele felizmente, ele tem tido uma esperança de mudanças e que são necessárias. Eu gostaria de falar, em nome do setor produtivo, que essa crise, que hoje ela é de ordem política, ela é de ordem econômica, ela é de uma crise de confiança, ela é uma crise de valores, princípios éticos e morais, que felizmente, que a partir da Lava Jato, tudo isso teve uma mudança de comportamento, tudo isso está mudando um pouco a condução de tudo aquilo que está acontecendo no país. Em 2016, senhor presidente, a previsão do PIB brasileiro é de menos 3,5%.
Se nós formos pegar 2014, 2015 e uma previsão pessimista para 2017, a gente vai perceber que estamos sim empobrecendo. Só para terem uma ideia, em 2015, R$ 1.800.000 empresas de toda a ordem, indústria, comércio e serviços, fecharam as suas portas. Somente no primeiro trimestre, comparado ao primeiro trimestre de 2015, mais de 43% de empresas, nos números apresentados em 2015, em 2016, também estão fechando suas portas. Nós temos hoje menos de 12 milhões de postos de trabalho, ou seja, 12 milhões de famílias, elas estão sendo impactadas. 12 milhões de pais ou mães de famílias perderam os seus empregos. Ou seja, a cada mês que passa, a situação ela piora. Então, por isso que o setor produtivo, a questão de 2 semanas atrás, foi levar ao presidente Michel Temer essa preocupação, do que a questão da crise política, ela tem que continuar transitando numa via em paralela com a retomada do crescimento. Nós não vamos imaginar que a solução da crise política e do combate total à corrupção vai acontecer num prazo de 6 meses ou 6 semanas ou no tempo que será necessário. Nós precisamos, senhores parlamentares, urgentemente a retomada do crescimento. Por isso, como membro da Federação de Indústria do Estado do Paraná, como integrante do vice-presidente da CNI, eu peço que haja uma concentração de esforços, sim, nessa questão das 10 medidas de combate à corrupção. Mas eu peço, sim, senhor presidente, que seja olhado com um olhar diferenciado para a retomada do crescimento do nosso país. Caminhando para o encerramento, durante essa semana, um parlamentar do meu estado, ele foi liberado pelo STF para que ele seja julgado na Operação Lava Jato. Esse exemplo, há 2 anos passados, no Congresso de Transparência e Competitividade que a FIEP promoveu em parceria com várias forças da sociedade organizada, lá já se comentava desse parlamentar. Então, o que eu queria dizer? Que, muitas vezes, aparentemente, a sociedade está de olho. Eu costumo usar um exemplo que segredo em 2 só se mata 1. Infelizmente, dá a impressão que a sociedade, muitos parlamentares e muitas pessoas que estão à frente de entidades como a nossa, por exemplo, elas acham que ninguém está enxergando. Pelo contrário. E, para encerrar, eu quero dizer que eu confio na Justiça, nós confiamos nessa Casa, de dizer que os nossos filhos, os nossos netos e as gerações futuras, elas precisam de uma posição firme nesse momento da Câmara Federal e do Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, nos colocamos à disposição para contribuir naquilo que for necessário. Literalmente encerrando, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Que o nosso Deus salve a nossa nação. Obrigado. Nossos agradecimentos ao Dr. Edson Campagnolo. Na sequência, quero convidar o deputado Diego Garcia.